Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, meus irmãos. Estou aqui para mais um vídeo, mais uma meditação do dia, pessoal. Vamos continuar meditando na Bíblia de estudo pentecostal, leitura de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Um pouquinho do Antigo Testamento, um pouquinho do Novo Testamento. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre a história de Esaú, Jacó, né? Dois irmãos aí que um enganou o outro e tomou aí, roubou praticamente aí, enganou o seu irmão e foi jurado de morte pelo outro irmão, fugiu, viveu muitos anos longe e agora eles estão aí separados e vão se reencontrar. O que vai acontecer nesse reencontro entre os irmãos Jacó e Esaú depois de muitos e muitos anos sem se ver, sem se falar? Também vamos aprender um pouquinho de Jesus no Novo Testamento. Amém? Vamos fazer uma breve oração, pedir ao Senhor ajuda, conversar um pouquinho com o Pai do céu para que Ele nos abra o entendimento. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que estás no céu, Criador do céu e da terra, Jeová, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, ouça nossa oração. Não olhe para as nossas fraquezas, Senhor, nem para os nossos pecados. Em nome de Jesus, Senhor, peço que o Senhor perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas. Em nome de Jesus, muitas vezes a nossa falta de fé, nossa incredulidade e nossa ingratidão para com o Senhor. Queremos te agradecer por mais um dia de vida, pela saúde, pelo alimento, trabalho, Senhor, a família, sua proteção. Obrigado pela sua proteção. Obrigado por ter enviado o seu filho, o primogênito, primeiro entre os irmãos, aquele que nasceu de uma virgem, aquele que sofreu nessa terra, aquele que nos ensinou a tua palavra, a tua vontade, aquele que morreu torturado numa cruz para pagar o meu pecado, os nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai. Obrigado, Senhor, por ter enviado também o teu Espírito Santo para estar conosco, nos ensinando, Senhor, nos convencendo do nosso pecado, da justiça que o Senhor fez naquela cruz, Senhor, e que nós podemos receber a salvação mediante a fé em Jesus naquela cruz. Obrigado. E também o Espírito Santo que nos convence do juízo de Deus que um dia há de vir sobre todo ser humano. Só o Senhor para nos salvar, Jesus. Senhor, abençoa essa pessoa que está aqui agora ouvindo essa oração. Não sei se tem uma pessoa, ou se tem 10, 20. Mas, Senhor, abençoa ela em tudo. Cura as enfermidades físicas. Em nome de Jesus, as enfermidades emocionais. Meu Deus, supra as necessidades, Senhor, sentimentais dessa pessoa. Meu Deus, fica conosco agora, Pai. Abençoa também minha família, as pessoas que eu amo, Senhor. Salva minha família, meu filho, meu Deus. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, meus sobrinhos, tios, avós, primos, tias. Em nome de Jesus, Senhor, só o Senhor para nos salvar. Revela-se, Senhor. Se revele para cada um de alguma maneira, através de uma criança, através de um hino no rádio, através de um folheto, através de uma frase pintada num muro,
Senhor, através de uma escrita em um poste, em alguma avenida, através, Senhor, da bondade de alguém, através da natureza, Senhor, através da pregação da Tua Palavra, Senhor, seja num rádio, seja em uma igreja. Revela-se, Senhor, e gera arrependimento e salvação na vida dos meus familiares, daquelas pessoas que eu amo, dos meus clientes, meus amigos guitarristas dos grupos de guitarra. Meu Deus, as pessoas que eu amo que estão perto e longe. Ah, Senhor, como precisamos de Ti, meu Deus, precisamos de Ti. Nos livra do mal, Senhor. Nos livra das tentações, do perigo, Senhor, das astutas ciladas do diabo. Nos livra, Senhor, das nossas próprias vontades, da nossa maneira de pensar. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti na nossa vida, Pai. Agora fala conosco através da Tua Palavra. Abençoa a Tua igreja, os irmãos dessa congregação, as criancinhas, os jovens, os adultos, os velhinhos. Senhor, tem misericórdia de nós. E que o Senhor seja louvado. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, assim eu peço essas bênçãos e eu te agradeço por tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos para a meditação de hoje. O encontro de Esaú e Jacó, Gênesis capítulo 33. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel, e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Leia e os seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E instou com ele até que a tomou, e disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as fadigarem somente um dia,
todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face do teu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim, tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Amém. Vamos agora a um pequeno estudo no rodapé da Bíblia, quando a palavra de Deus disse assim, Esaú beijou-o e choraram. Deus tinha lidado com Esaú e posto dentro dele o desejo de reconciliar-se com seu irmão. A atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Vamos agora a uma outra meditação, continuando a leitura da Bíblia, Gênesis 33, 18. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. E chegou Jacó, salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo com quem estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Vamos agora para um outro tema em Gênesis 34, Diná e os Siquemitas. E saiu Diná, a filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, o heveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça. E falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada a Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões, e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha.
Dai-lhe, peço-vos, por mulher. Aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Achei eu graça a vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai, enganosamente, e falaram: porquanto havia contaminado a Diná, a sua irmã. E disseram-lhes: não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas, se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Hamor e aos olhos de Siquém, o filho de Hamor. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa do seu pai. Vieram, pois, Hamor e Siquém, o seu filho, à porta da cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: estes varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados. O seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E foi circuncidado todo macho de todos os que saíam pela porta da sua cidade. Lembrando que circuncidar é cortar a ponta do membro masculino, do órgão genital, a pele em volta da glande. Bom, vamos agora meditar mais um tema aqui: a traição de Simeão e Levi. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, dois filhos de Jacó, o Simeão e o Levi, os irmãos de Diná,
tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também a fio da espada a Amor e o seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia, tomaram. E toda a sua fazenda, e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos, e despojaram-nos de tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferezeus. Sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão, e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Vamos finalizar a leitura até aqui. E vamos meditar no estudo que fica abaixo, no rodapé da Bíblia, alguns temas importantes, quando a Bíblia disse assim, saiu Diná a ver as filhas da terra. Jacó estabeleceu-se perto da cidade pagã de Siquém, ao invés de ir para a terra do seu pai, Isaque, para onde Deus lhe ordenara que fosse, em Gênesis 31:13 e Gênesis 35:1. Posteriormente, lamentou amargamente a escolha que fizera. Foi somente depois do episódio trágico que envolveu Diná que Jacó rumou para Betel e destruiu todos os ídolos que estavam na sua casa. Um outro ponto a se meditar quando a Bíblia disse assim, tomou-a e humilhou-a. Tanto Diná quanto os pais dela estavam errados. Vamos ver alguns pontos. Ponto número 1. Jacó falhou ao optar por conviver em estreita ligação com pessoas malignas e imorais, assim como Ló fizera em Gênesis 13:12. Ele deixou de estabelecer limites e normas corretas para seus filhos, no tocante à sua interação com os incrédulos. E ele deixou de observar devidamente a seus filhos. Diná, por sua vez, parece ter procurado convivência com as mulheres ímpias, as filhas da terra. O resultado final foi tragédia, dor, vergonha para Jacó, para sua filha e para sua família. O segundo ponto aqui é que pais que deixam de manter sua família escrupulosamente separada da convivência de pessoas e ambientes pecaminosos expõem essa família às tentações e perigos desse tipo, acrescidos de vergonha e desgraça em potencial. Vamos agora meditar em uma outra parte que a Bíblia disse assim, os filhos de Jacó entristeceram-se.
A ira dos filhos de Jacó era racional, pois a sua irmã fora violentada sexualmente. E eles sabiam que semelhante ato abominável não poderia ser tolerado. Pecaram, no entanto, ao retalhar de modo excessivo, arbitrário e desumano. Outro ponto aqui, quando a Bíblia fala assim, que se circuncide. Os filhos de Jacó abusaram do sinal do seu relacionamento com Deus. A circuncisão é um sinal do relacionamento com Deus. Eles abusaram, segundo o concerto, e fizeram dele, da circuncisão, uma cilada, uma armadilha. Outro ponto, quando a Bíblia disse assim, Simeão e Levi entraram afoitamente na cidade. Simeão e Levi não somente mataram os homens da cidade, como também saquearam os bens da cidade e sequestraram as mulheres e as crianças. Por causa dessa ação cruel, Simeão e Levi perderam sua liderança na nação. Deus faz distinção entre a guerra comum e a crueldade selvagem. Amém e glórias a Deus. Finalizamos aqui a meditação do Antigo Testamento e vamos agora viajar para o Novo Testamento, aprender de Jesus nos Evangelhos. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 29. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam, num deserto, tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Amém. Glórias a Deus. Vamos agora meditar um outro tema em Mateus 16, o fermento dos fariseus.
E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas! Sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para a outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé? Sobre o não vos terdes fornecido de pão? Sobre não vos terdes fornecido de pão, por que arrazoai-vos entre vós, homens de pequena fé? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de 4 cestos que levantastes? E nem lembrais dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem dos fermentos do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém e glórias a Jesus. Vamos agora meditar o rodapé da Bíblia sobre algo importante quando a Bíblia disse assim, acautelai-vos do fermento. Aqui, fermento, um símbolo do mal e da corrupção. Refere-se aos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Jesus Cristo chama de fermento a doutrina deles, porque até mesmo uma pequena quantidade pode penetrar num grande grupo de pessoas e influenciá-las a crer em coisas erradas. Marcos 8,15. Vamos para um outro tema agora aqui em Mateus 16:13, a confissão de Pedro. E chegando-se Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem ser João Batista, que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-la, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém. E glórias a Deus. Vamos agora meditar em alguma parte da Bíblia, quando a Bíblia disse assim, as portas do inferno não prevalecerão. O que quer dizer isso? As portas do inferno representam Satanás e a totalidade do mal no mundo, lutando para destruir a Igreja de Jesus Cristo. Vamos ver um pequeno estudo agora, uns pontos sobre essa parte. Primeiro, esse texto não quer dizer que nenhum crente, como pessoa, em nenhuma igreja local, confederação de igrejas ou denominação, jamais chegará a cair na imoralidade, nos erros de doutrina ou na apostasia. O próprio Jesus predisse que muitos decairão da fé, e ele adverte as igrejas que estão abandonando a fé neotestamentária a voltar-se do pecado ou sofrer a pena da remoção do seu reino. Como diz Mateus 24:10, Apocalipse 2:5, do 12 ao 29, Apocalipse 3:1 ao 6, Apocalipse e também do 14 ao 16. 1 Timóteo 4:1. A promessa do versículo 18 não se aplica àqueles que negam a fé, nem às igrejas mornas. Segundo ponto aqui sobre as portas do inferno não prevalecerão é que o que Cristo quer dizer é que, a despeito de Satanás, fazer o pior que pode, a despeito da apostasia que ocorre entre os crentes, das igrejas que ficam mornas e dos falsos mestres que se infiltram no reino de Deus, a igreja não será destruída. A igreja não será destruída mesmo acontecendo tudo isso. Deus, pela sua graça, sua sabedoria e poder soberanos, sempre terá um remanescente de crentes e de igrejas que no decurso de toda a história da redenção permanecerá fiel ao evangelho original de Cristo e dos apóstolos.
e que experimentará a comunhão com Ele, o senhorio de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo. Como o povo genuíno de Deus, esses crentes demonstrarão o poder do Espírito Santo contra Satanás, contra o pecado, contra as doenças, contra o mundo e as forças demoníacas. É essa igreja que Satanás, com todas as suas hostes, não poderá destruir e nem resistir. Vamos agora a uma outra parte, quando a Bíblia disse assim: Pedro, a pedra e a igreja. O significado desta passagem é que Jesus Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro e os demais discípulos, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus emprega um trocadilho, né? Ele chama o seu discípulo de Pedro, Petrus, que significa uma pedra pequena. A seguir ele diz: sobre esta pedra, que significa uma grande rocha maciça ou rochedo, eu edificarei a minha igreja. Vamos a alguns pontos importantes sobre a confissão feita por Pedro. Primeiro ponto: é Jesus Cristo que é a pedra, o único e grande alicerce da igreja. 1 Coríntios 3:11. Pedro declara que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa. Pedro declara que Jesus é a pedra que os edificadores reprovaram, lá no livro de Pedro, 1 Pedro 2, 4, 6 e 7, também em Atos 4, 11. Pedro e os demais discípulos são pedras vivas, como parte da estrutura da casa espiritual, a igreja que Deus está edificando. 1 Pedro 2,5. Outro ponto é que o segundo ponto sobre a confissão feita por Pedro é que em lugar nenhum as Escrituras declaram que Pedro seria a autoridade suprema e infalível sobre todos os demais discípulos. Não. Como Atos 15 e Gálatas 2:11. E nem está dito também na Bíblia que Pedro teria sucessores infalíveis, representantes de Cristo e cabeça da igreja. Já estou lembrando aqui dos papas, né? Não sei de onde inventaram papa, nem a palavra papa, de onde vem a palavra papa na Bíblia, dentro da Bíblia. Tem padre. Não há estas palavras, nem estes cargos dentro da Bíblia. Não existe. Pode ler de capa a capa que não existe padre nem papa dentro da Bíblia Sagrada. Ai de quem acrescentar um tio, uma vírgula, diz a palavra de Deus lá no final de Apocalipse. Vamos agora ao meditar num outro ponto, quando a Bíblia disse assim: as chaves do reino. As chaves representam a autoridade que Deus delegou a Pedro e à igreja. Estas chaves são usadas para algumas coisas. Vamos ver algumas coisas que são já usadas, essa chave do reino. Primeiro, para repreender o pecado
e levar a efeito a disciplina eclesiástica, né? Mateus 18, 15 ao 18. Segundo, para que serve essa chave do reino? Segundo, orar de modo eficaz em prol da causa de Deus na terra. Mateus 18, 20. Terceiro, para que servem as chaves do reino? Dominar as forças demoníacas e libertar os cativos. Quarto, essas chaves também servem para anunciar a culpa do pecado, o padrão divino da justiça e o juízo vindouro, que vai vir ainda. Atos 2, 23, Atos 5, 3, 9. Quinto lugar, essas chaves do reino que Deus deu para Pedro e para a igreja servem para proclamar a salvação e o perdão dos pecados para todos quantos se arrependem e creem em Jesus Cristo. João 20, 23, Atos 2, 37, Atos 15, 7. Amém. Finalizamos a meditação de hoje, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos. Finalizamos aqui mais uma meditação. Agradecidos a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe você, tua família, e até o próximo vídeo. Fique com Deus.